Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. E agradecendo a todos por acompanharem as nossas atividades e depois de concluída a análise do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos iniciar o estudo principal da obra da codificação, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos difere das restantes obras da codificação, fundamentalmente porque quase todo ele se constitui de perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores sobre a natureza dos espíritos, sua origem e suas relações com os encarnados, bem como suas respectivas respostas. Mas a obra vai muito além dessas temáticas, dado que nela serão abordados assuntos relacionados com as leis morais que regem a humanidade, bem como os problemas relacionados com a nossa vida presente e futura, e bem assim, o futuro da humanidade. Vamos, então, começar. Porém, antes de iniciarmos o ciclo de perguntas e respostas que dão corpo a esta obra, precisamos analisar, primeiro, como apareceu o Livro dos Espíritos. Em seguida, faremos uma análise à introdução de um dos tradutores desta obra, o professor José Herculano Pires, que foi considerado pelo benfeitor Emmanuel como o metro que melhor mediu Allan Kardec. E, por fim, analisaremos também a introdução ao estudo da doutrina espírita, elaborada por Allan Kardec e que foi inserida como prefácio desta obra. Passemos então à explicação como apareceu e por que apareceu o Livro dos Espíritos. A análise singela que iremos fazer, embora baseada nos factos históricos conhecidos, está longe de se poder considerar um estudo completo, pelo que recomendamos outras leituras e estudos que possam complementar aqueles que muito humildemente levamos até vós. E vamos analisar Allan Kardec e o fenómeno das mesas girantes. E aqui temos uma imagem das experiências com as mesas girantes na Europa por volta de 1853. Quer em Paris, quer em outras cidades da Europa, era comum fazerem-se experiências com as mesas, através das quais se conseguia contacto com os espíritos. Essas experiências ficaram conhecidas como os fenómenos das mesas girantes. Em 1854, o Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail é informado pelo Sr. Fautier, magnetizador seu conhecido, acerca da ocorrência dos fenómenos das mesas girantes. Embora estranhando-os, não os julgam impossíveis, já que poderiam ter alguma causa física ainda não bem determinada. No entanto, algum tempo depois, esse mesmo Sr. Fautier lhe disse que as mesas também falavam, isto é, davam sinais de inteligência. Bom, a reação do Sr. Rivail face a esta informação foi cética e respondeu: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. E o tempo passou e no início de 1855, o Sr. Carlotti, seu amigo, faz-lhe longo relato dos singulares fenómenos. Embora Rivail o conhecesse há 25 anos, mais uma vez expressa reservas, dado o temperamento exaltado do amigo, tão em oposição ao seu. E em maio de 1855, Rivail vai, em companhia de Fautier, à casa da Sra. Roger, sonâmbula, onde conhece o Sr. Patier e a Sra. Pleine Maison. E este lhe fala dos fenómenos, mas com seriedade e frieza, o que o predispõe finalmente a observar os factos. Assim, ainda no mesmo mês de maio de 1855, a convite de Patier, Rivail assiste a algumas experiências na casa da Sra. Pleine Maison. E Rivail impressiona-se com os fenómenos que observa e que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Havia ali um facto que necessariamente decorria de uma causa. E mais tarde afirmaria: eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei,
que tomei a mim estudar a fundo. Ainda em 1855, numa dessas reuniões, conhece a família Baudin. Convidado pelo Sr. Baudin, a partir de 1856, passou a frequentar assiduamente as sessões semanais que se realizavam em sua casa. Os médiuns eram as filhas do casal, Caroline e Julie, que no início escreviam com o auxílio de uma cestinha, e de numerosas e frívolas que eram, sob a influência de Rivail, as reuniões passaram a reservadas e sérias, dedicadas à pesquisa racional e metódica. Afirmaria mais tarde: compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenómenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Rivail submetia aos espíritos séries de questões visando esclarecer problemas relativos à filosofia, à psicologia e à natureza do mundo invisível. Um grupo de intelectuais encarregou-o de analisar e joeirar cerca de 50 cadernos com comunicações espirituais diversas. E ainda em 1856 passou a frequentar também as reuniões espíritas realizadas em casa do Sr. Rostand. O médium era a senhorita Japet, que era sonâmbula. E as anotações de Rivail, provenientes em grande parte das comunicações obtidas pelas senhoritas Baudin, tomaram as proporções de um livro, embora se saiba que no início de abril de 1856 ainda não estava claro para ele que deveria ser um dia publicado. E foi por intermédio da senhorita Japet que os espíritos auxiliaram Rivail a fazer uma revisão completa do texto já elaborado, tornando-se então evidente para o Sr. Rivail que o livro deveria ser publicado. Em 30 de abril de 1856, pela mediunidade da senhorita Japet, Rivail tem a primeira notícia de sua missão em linguagem bastante alegórica. Outras se seguiram, de cunho mais positivo, e no início de 1857, o texto manuscrito de O Livro dos Espíritos está concluído. O editor, o Sr. Edentu, envia-o à editora de Beau, em Saint-Germain-en-Laye, que dista aproximadamente 23 km de Paris. As despesas correm inteiramente por conta de Rivail e, a 18 de abril de 1857, vem à luz a primeira edição de Le Livre des Esprits. Bom, vemos aqui uma imagem da livraria do Sr. Dentu, situada na Galeria d'Orléans do Palácio Royal de Paris, onde essa primeira edição foi exposta ao público pela primeira vez. Aqui é uma imagem da Galeria d'Orléans e, como dissemos, era uma das galerias do majestoso Palácio Real Palais Royal em Paris, que infelizmente hoje já não existe. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a natureza dos espíritos, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, escrito sob o ditado dos espíritos e publicado por Allan Kardec, por ordem dos espíritos superiores, é, em nossa opinião, a obra mais importante publicada no século XIX. Essa primeira edição contém 501 questões, distribuídas em 3 partes. Além da tábua dos capítulos, há um útil índice analítico, a tábua alfabética. Não há conclusões, apenas um epílogo de menos de uma página. As notas de Rivail, em número de 17, vêm todas no final, ocupando 12 páginas. É nesta obra que Rivail adota o pseudónimo de Allan Kardec.
nome que teria tido em antiga encarnação entre os druidas, sacerdotes do povo celta que ocupou a Gália, a Grã-Bretanha e a Irlanda. No epílogo, anuncia-se para breve a publicação de um suplemento contendo novos ensinos. No entanto, Allan Kardec acaba desistindo da ideia, elaborando em seu lugar uma segunda edição do livro, inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, que viria a público em março de 1860. Com a segunda edição, a obra passou a conter 1019 questões e 188 alíneas, num total de 1207. Como iremos ver em seguida, analisando a nota introdutória de José Herculano Pires, que foi um dos tradutores desta obra, o Livro dos Espíritos tem uma ligação com todas as outras obras da codificação. E vamos passar então a essa introdução, analisar essa introdução de Herculano Pires, que, por ser extensa, não iremos concluir hoje, mas à qual daremos continuidade na próxima live. E nos diz então Herculano Pires. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou do Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo no seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neo-espiritualismo de maneira geral, vaga e nebulosa. Os factos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilha nos horizontes mentais do mundo. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como o condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo, e de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentio, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas, assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João, capítulo 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade,
no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Hegel, em suas lições de estética, mostra-nos as criações monstruosas da arte oriental, figuras gigantescas de 2 cabeças e muitos braços e pernas e outras formas diversas, como a primeira tentativa do belo para dominar a matéria e conseguir exprimir-se através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando-o nas suas representações, mas acaba sendo dominada, e então aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas da arte clássica. Atingindo, porém, o máximo de equilíbrio possível, o belo mesmo rompe esse equilíbrio nas formas românticas e modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material para melhor e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos parece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste à libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da Antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico e o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E por hoje terminamos esta primeira abordagem à introdução feita por Herculano Pires ao Livro dos Espíritos, cujo estudo hoje começamos. Os nossos maiores votos de muita paz e até breve.